Olá, meus amigos do programa Economia na Rede. Estamos aqui para discutir assuntos do momento, como sempre, e hoje nós vamos receber alguns convidados especiais. Nós vamos discutir os assuntos tradicionais da economia, vamos dar uma pincelada em economia regional, vamos ver um pouquinho a respeito de nossa vocação e vamos discutir também assuntos relativos a projetos sociais. Nós temos hoje aqui o Afonso Miller, que é um velho companheiro nosso, um grande amigo, que é mestre em administração estratégica e é consultor de empresas e também é presidente da Fundação Rotária Distrital. E aqui nós temos o William Padilha, que é engenheiro de software, diretor da AUI Tecnologia, e também é presidente da Comissão Pró-Juventude do Rotary Catedral. Deixa eu falar a respeito de um assunto que me interessa muito, e é um assunto também do momento, que é uma das consequências da crise que nós vivemos no país já faz alguns anos, é o aprofundamento de problemas que afligem a classe pobre. Todos nós sabemos que mesmo que o governo queira esconder com estatísticas, nós temos aproximadamente 15 milhões de miseráveis no país. Miseráveis de passar fome, quer dizer, uma situação muito difícil. Mas nós estamos vendo alguns sinais, bastante recentes, aliás, que são sinais fracos, de que nós já chegamos ao pior, nós já chegamos, como dizem, ao fundo do poço, e nem tem espaço para cair mais, aparentemente. Por exemplo, o Banco Central sinaliza que os juros devem estabilizar com um viés de queda, ou seja, uma tendência de queda para o futuro. Mas com que velocidade de queda, não temos a menor ideia. Há um outro sinal muito importante, que é o sinal da indústria, no sentido de que vários setores industriais estão começando a produzir mais, estão apresentando números positivos, uma fraca tendência de alta, mas é uma tendência de alta bastante importante. E nós temos também uma esperança de que essa velocidade do crescimento do desemprego se reduza, como parece que já está ocorrendo, e isso seria uma grande notícia se isso estabilizasse ou até mesmo o desemprego se reduzisse. Eu gostaria de perguntar ao Afonso, como é que vê, Afonso, esses sinais de recuperação? Eles seriam um alarme falso ou eles seriam uma boa tendência da economia hoje? Bom, inicialmente tudo que está num estágio, para poder se deslocar para um outro estágio, tem que ter mudanças. Então, se a partir do momento que se está no fundo do poço e se tenta aperfeiçoar, se tenta rebuscar aquilo que já era feito antes, ou de uma outra forma se busca colocar inovações. E essas inovações, elas têm que ser estimuladas ou lideradas por alguém. E elas podem ser tecnológicas, elas podem vir a partir de um desenvolvimento humano, ou podem vir a partir de iniciativas que podem vir dos próprios mercados, fazendo com que as pessoas comecem a se enxergar de uma forma diferente. E esses recursos, essa engenharia de capitais, ela, de uma certa forma, ela tem que ser organizada, estruturada, em cima de produtos e serviços, e que tem que ter um certo custo. E esse custo tem que ser de uma forma percebida pelo cliente, para que ele pague por um preço que, onde você quer entrar com ele, consiga fazer com que ele se torne de fato cooperativo nas necessidades daquele consumo, daquela área de consumo. Deixa eu perguntar a respeito dessa conclusão. Você acha que temos um alarme falso ou é uma boa tendência realmente? Olha, eu de fato, pessoalmente, acredito que nós estamos fazendo um esforço para fazer a recuperação. Em si, o empresário, ele faz o esforço, ele sempre fez o esforço,
muitas vezes assumindo até prejuízos e fazendo com que ele mantenha a sua estrutura em pé mesmo com prejuízo. Mas ele também tem seus limites. Então, o que se acredita é que com esse estágio novo de otimismo que está se começando a perceber, as pessoas vão buscar algo novo e vão voltar pelo menos a ter um pouco mais de produção, mais consumo e talvez a geração de novos empregos. Mas não tudo nos mesmos locais tem o mesmo problema e as mesmas soluções. Concordo. Digamos, questões regionais, né? São Paulo vai estar mais na frente, talvez Curitiba e assim por diante. William, você como empresário, como é que você vê? Esse ano e essa tendência, é uma tendência que você já percebe nos negócios, por exemplo? Hoje nós trabalhamos na indústria de software, né? Então a indústria de software em Santa Catarina é uma das indústrias que mais crescem, né? A exemplo se dá a nossa capital Florianópolis, onde vivia-se uma economia baseada em turismo, e hoje a indústria de software já passou, né, já ultrapassou a indústria do turismo há muitos anos. Em Lages está se tornando um polo dessa indústria, a indústria de software, a indústria da inovação também. Hoje nós temos um parque tecnológico sendo criado na nossa cidade. Isso é muito importante e acaba fomentando a nossa atividade. Como é que você vê o Orion Park como empresário? Você vê a criação de novos competidores ou você vê um mercado florescendo? É um mercado inovador, é um mercado que está nascendo dentro da nossa região. A nossa região ela realmente está passando por mudanças na sua característica, se falando de economia. Então, o parque tecnológico ele vem a agregar, ele vem a trazer a inovação para dentro da nossa região, para as nossas próprias empresas, porque a gente acaba tendo que se mexer um pouco mais, trazendo novos produtos para colocar no mercado, porque esse mercado ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Ao mesmo tempo que hoje você tem uma coisa nova, você tem uma inovação, amanhã ela deixa de ser. Mas essas inovações, está falando, esse mercado, são locais ou são do Estado? Hoje a nossa região ela está caracterizada ela é provedora de mão de obra, né? Nós temos instituições de ensino dentro da nossa região que formam, que capacitam profissionais nessa linha, né, para trabalhar como dentro da indústria de software, e uma boa parcela dos consumidores finais desses produtos, eles são de fora ainda, né? São de fora. Mas o quê? 80% de fora? Meio? 50%? É um pouco mais, em torno de 70% aí 70%, são de fora. São de fora. Afonso, nós falamos agora há pouco sobre um crescimento positivo aqui da nossa região. Eu queria perguntar para você se você concorda que isso é um crescimento positivo que tem ocorrido aqui, mas ele não estaria, esse crescimento, digamos assim, concentrado em algumas grandes empresas como a Ambev, ou como a Fosco, ou como a Klabin, por exemplo, e daria uma impressão falsa, então. O que você acha disso? Inicialmente, é importante a gente entender que Lages tem muita coisa por fazer. Então, se nós estamos evoluindo, nossos números provavelmente são hoje medidos sobre números anteriores. Então, a nossa economia, se nós formos olhar, qualquer desenvolvimento que acontecer na nossa região, ele tem um aspecto positivo. Isso seria olhar para o lado macro. Olhando já assim para o lado micro, nós vamos entender que, de fato, algumas coisas novas que estão nascendo estão ajudando a implementar esses números. Agora, vendo para o lado das empresas que existem, elas existem, algumas têm alguma expansão, mas essas expansões, elas, em função que o dólar deu uma pequena ajustada em seus números, os custos locais e até industriais ou de serviços, eles permaneceram de um certo patamar, e com o custo, com o preço do dólar dando uma reajustada, em si a indústria ela buscou novamente alguns mercados que ela tinha sido desestimulado. Como madeira. Como madeiras, como metal mecânico, qualquer frutas, até serviços, nós estamos exportando serviços também, né? Claro. Então, como é que a gente vê isso? Tudo essa soma de fatores,
ela começa a agregar alguns pontos positivos. Se você excluir desse pequeno universo industrial a Ambev, nós não vamos ter um crescimento bem pequeno, ou talvez até o contrário? O que você acha? Olha, eu vejo o seguinte, que um dos medidores que nos ajudam são o emprego, né? Então, se a gente for olhar empregos na nossa região, eles estão sendo ainda bastante estimulados. Então, o que a gente vê, né? Tem certos momentos que são sazonais, o caso das frutas, o caso das madeiras, mas existem já hoje uma geração de novos empregos. Entre esses temos o setor público, que emprega bastante, nós temos o setor tecnológico, nós temos o setor também de ensino superior, ensinos técnicos que apareceram nas escolas federais. Então, se formos olhar por esse lado, eu soube que hoje tem 26 universidades atuando na nossa região. Então, com isso, com certeza, algumas coisas novas estão acontecendo nessa área. Inclusive, a mudança intelectual, a mudança cultural que está acontecendo. E com isso, asilo jovem, o clubes de serviço, estímulos das universidades, já começa a pensar de uma forma diferente e interagindo com a própria sociedade. Entendo. William, você acha que então nós vamos embarcar num processo de industrialização realmente na nossa cidade, ou isso ainda é uma coisa para longo prazo? Certamente. A nossa região ela tem um potencial muito grande, estratégico, com relação a esse crescimento, né? Falando da parte que me compete da indústria de software, ela vem vindo numa crescente. E a própria incubadora tecnológica que nós já temos, o Midlages, o Orion Park, são fomentadores dessa industrialização. E a mão de obra que nós estamos recebendo hoje das instituições de ensino, ela é cada vez mais qualificada. Então, a qualificação desses profissionais é um item importantíssimo para a evolução dessa industrialização. Mas essa é uma queixa que a gente sempre ouve, a qualidade da mão de obra da nossa região, etc, etc, etc. Você acha que está melhorando, então? Isso está melhorando, sem sombra de dúvidas. E cabe também aos gestores, a saber trabalhar com esse novo público, com esses novos profissionais, porque realmente dentro da nossa indústria de software, o perfil dos profissionais ele é diferente. Então a gente tem que conseguir identificar as características positivas de cada indivíduo e aproveitar ao máximo essas características. Poderíamos dizer que a sua indústria de software ela cresce se as outras indústrias crescerem? É isso mesmo? Olha, hoje nós temos uma certa autonomia para criar com a inovação coisas novas, produtos novos e também abrir mercado. Isso é o que nós viemos tentando fazer dentro da nossa cidade, falando dentro da AUI Tecnologia, que é a empresa que eu administro hoje. Nós identificamos também o que o Afonso estava comentando há pouco sobre a sazonalidade, inclusive, do mercado. Então, a partir do momento que o mercado deixa de se mostrar propício para determinados serviços ou produtos, a gente vai criando alternativas para custear as empresas e também colocando coisas novas no mercado. Isso é muito importante e dinâmico, é desafiador, eu diria. Bom, eu quero provocar você, William. Então, o seu setor de software é parasitário dos outros setores. Eles crescem e vocês crescem. Poderíamos dizer isso ou não? Eu não vejo dessa forma. Aqui nós temos uma certa autonomia. É claro que eu estou forçando um pouquinho a imagem e provocando a sua resposta. Mas eu acho que é mais ou menos compreensível. Se os outros setores estão crescendo, claro. É claro que vocês na área de serviço vão crescer. Eu gostaria de entrar num assunto aqui que o Afonso pode nos dar grandes informações. O Afonso, como presidente da Fundação Rotária Distrital, Afonso, o que você percebe aqui na nossa região, na cidade e na região, em termos de necessidade de projetos sociais? Nós temos uma imensa necessidade ou temos necessidade de projetos sociais localizados? A grande tendência mundial é que gerar uma percepção nas pessoas que os problemas sociais eles são criados, claro, sem planejamento, mas as soluções são planejadas como soluções. Perfeito. Então, isso dentro da própria comunidade, daí
a própria comunidade deve resolver seus próprios problemas. Com essa sensibilização e estímulo é que a Fundação Rotária ela está fazendo os seus projetos mundiais a nível de saúde, a nível de povos, a nível de conhecimentos, a nível de novas gerações, mudanças culturais, no aspecto de que da sensibilização que a solução tem que partir da própria sociedade para ela mesma. Bom, nesse sentido, então, estou coordenando a Fundação Rotária do Distrito, e para Lages tem alguns projetos que nós temos 5 clubes de Rotary na cidade. Nós temos a Casa da Amizade, temos o Rotarac. Em cima disso nós estamos identificando alguns pontos e alguns trabalhos que já estão sendo feitos há muitos anos, mas alguns mais inovadores, de percepção. Então, um desses que a gente está trabalhando é o portal social. Então, fazendo com que as pessoas pensem além de si. Isso quer dizer que quando a gente pensa de uma forma coletiva, a gente põe os seus sentimentos na mesa e começa a pensar conjuntamente. Deixa eu fazer uma pequena interrupção, Afonso, pelo seguinte. Se você considerar o IDH da nossa região, tá certo? E você, por exemplo, comparar o IDH aqui da nossa região, como classicamente se fala, né, pobre da cidade de Cerro Negro, que sempre é usada como comparação. Mas se compara o IDH regional com o IDH, digamos, do Vale do Itajaí ou do Oeste, as carências aqui são maiores. Eu poderia perguntar para você, os projetos da Fundação Rotária e dos clubes, naturalmente, eles acompanham também essa disparidade? Quer dizer, nós temos aqui mais projetos ou menos projetos que as outras regiões? Nós temos que... A nossa grande fragilidade é que nós não sabemos pensar coletivamente. Esse é o grande problema na nossa região. Você está falando de capital social. Capital social, nós sempre achamos que quem tem que resolver nossos problemas são os entes públicos. Então, vamos citar um exemplo. Nós tivemos o granizo. Então, a primeira coisa que nós buscamos, a solução, se nós estamos sem telhados, nós corremos na prefeitura. Mas nós temos que perceber o seguinte, que nós temos que começar a ver que essas grandes catástrofes podem acontecer e tem regiões que resolvem suas catástrofes de uma forma bem mais estruturada, mais pensar coletivo, e as pessoas são muito mais solidárias entre si. E nós somos, nesse aspecto, ainda muito desajustados. Mas como melhora, Afonso, permita interromper, como melhora isso, esse capital social? Como se aumenta o capital social, então? Então, o capital social ele começa a nascer através desses projetos, através dessa conscientização. Entendo. Então, a primeira coisa tem que ser criada uma estatística, de fato, onde tem problemas, qual o tamanho desses problemas, como podem ser solucionados esses problemas. Mas esses problemas, eles não tiveram planejamento para nascer, mas eles têm que ter um planejamento para a solução. Essa que é a grande tacada que no fundo, a gente tem que começar a colocar na cabeça das pessoas. Então, a partir dali, tem que nascer líderes interessados na solução desses problemas, identificar eles e dar solução. Aí tem que ter uma meta, tem que ter um projeto. No caso da Fundação Rotária, ela está ali para exatamente fomentar o levantamento de necessidades e, com isso, criar lideranças para a solução dos seus próprios problemas, tanto em recursos humanos, materiais e financeiros. Entendo. Você mencionou, Afonso, eu quero perguntar para o William agora, o que é exatamente esse portal social? O que consiste? Um nome muito interessante, mas não sabemos do que se trata exatamente. Vamos lá. Bom, o portal social, enquanto Rotary, né, do Rotary Clube Catedral de Lages, nós fizemos uma breve pesquisa e alguns levantamentos baseado em estatísticas e informações da nossa região. Lages, com mais de 170 mil habitantes, ela tem a necessidade de um portal social. Então, o portal social de Lages ele é baseado já em outras ferramentas. Tá? O portal social ele já existe em outras cidades
do nosso país, porém Lages ainda não tem. Ele é um recurso, é uma página de internet que visa fomentar a aproximação entre as entidades sociais e a comunidade. Hildebrando, hoje nós temos uma informação bastante interessante que enquanto Rotary, nós recebemos várias pessoas dentro do nosso clube visitando e pedindo coisas. Então esse é o lado das entidades. As entidades estão precisando de apoio, seja ele financeiro, seja humano, seja recursos de qualquer que seja o gênero, né? E a comunidade, nós também recebemos a comunidade buscando formas para ajudar entidades. Então esse é o ponto curioso, porque se tem como buscar auxílio e tem como fomentar as necessidades das entidades. E hoje o Portal Social, ele mostra as entidades, né? Nós estamos lançando ele, estamos iniciando esse trabalho aqui em Lages. Então o objetivo é mostrar a necessidade das entidades para que as comunidades sejam mais assertivas enquanto auxiliadoras, enquanto voluntários neste processo. Entendi. Então, o William quer fazer um voluntariado, né? Ele tem perfil para isso. Ele vai buscar no Portal Social onde ele pode se encaixar, como é que ele pode auxiliar, né? Então, o objetivo do portal é esse. Comigo, inclusive, aconteceu um ponto curioso que em 2003 eu participei de um projeto voluntário, porém não tinha nada relacionado à minha área de atuação, que é tecnologia. E isso acaba frustrando as pessoas, né? E dentro do Portal Social, as pessoas podem identificar onde se encaixam melhor, né? Enquanto um economista, enquanto um contabilista, uma pessoa da área de tecnologia, como é que essas pessoas podem ser voluntários? Mas mesmo pessoas que não têm uma especialidade, elas podem oferecer o trabalho de jardineiro. Sim. Eu, por exemplo, nesses projetos, eu sou um ótimo lavador de pratos, né? Que bom. Eu poderia ser um voluntário. Com certeza, já é. Afonso, o Portal Social já funciona em Blumenau. Você não quer dar uma ideia para nós como é que ele funciona em Blumenau? Porque daí a gente pode comparar um pouco com o William, o que o William acabou de dizer, o que nós estamos perseguindo no Portal Social, se é igual de Blumenau e assim por diante. Ele tem o Portal Social, ele é concebido sobre o aspecto de ser uma solução macro social. Então, o que acontece nesse portal? Lá, por exemplo, em Blumenau, estão cadastradas todas as entidades que fazem ou prestam serviços sociais de alguma forma ou de assistência social. E dessa forma, a partir do momento que a entidade é cadastrada lá, ela quer fazer alguma promoção, ela no final de semana, ela já faz toda a sua programação, ela põe e ela diz o que ela vai fazer naquele final de semana. E ela põe os recursos humanos, materiais e financeiros. Então lá as pessoas se cadastram e podem participar de uma forma ou outra com recursos humanos, materiais ou financeiros. Um exemplo, então, o APAI vai fazer uma promoção. Então ela vai fazer um jantar, lá se diz quantos jantares são, a que preço eles são vendidos, já disponibiliza o ingresso lá. E também quem quer fazer doações, eles já dizem o que as pessoas podem fazer de doações para aquele jantar. Bom, além desse jantar, as pessoas podem colocar também a sua boa vontade e de participar como pessoas. Então, vão lá ajudar a servir, vão ajudar a vender ingressos, podem ajudar a fazer divulgação e, inclusive, prestar serviço dentro da PAI. Mas isso é feito de uma forma coletiva. Então, isso todo mundo enxerga, todo mundo pode ver. Mas isso a nível de entidade, mas as pessoas também têm chances de, por exemplo, quem quer fazer uma doação, tem uma mesa e cadeiras para doar, ela se cadastra lá e ao mesmo tempo a pessoa que quer receber a cadeira e a mesa também se cadastra lá, então ela pode procurar e ela consegue se interligar sozinha e ela consegue ser atendida de uma forma automática sem grandes intervenções. Então oferece onde está e quem busca necessidade para resolver. Essa é uma grande Afonso, desculpe, lá em Blumenau o projeto funciona 100%, digamos. Funciona, para ter uma ideia, lá ele hoje é um dos grandes projetos sociais. Quem cuida desse projeto lá é o Rotaract, apoiado pelos Rotaries. E ele, a nível mundial, ele tirou o primeiro lugar no mundo como um projeto social macro. Então nós temos
tido essa grande felicidade de ver a família rotária resolvendo grandes problemas. Quando você fala macro, você está falando a região de Blumenau? É, a região de Blumenau. Daí, não é só Blumenau. Pode ser, esse portal social depois ele pode nascer através por cada município. Mas o que é muito interessante é que esse pensar coletivo, ele ajuda a resolver, porque lá no portal, por exemplo, nós podemos colocar primeiros socorros, uma colisão de automóvel, no caso, por exemplo, uma catástrofe de alagamento ou algum outro evento, ele já mostra soluções que tem dentro do próprio evento. Então, todas as entidades, no caso o Corpo de Bombeiros, o hospital, as ambulâncias, o SAMU, Polícia Militar, o Exército, Polícia Federal, todos são cadastrados para ajudar as soluções. Só que são soluções dadas como uma forma coletiva. E além disso, no caso, as prefeituras, como é que elas operam dentro desse sistema. É um macroplanejamento para soluções de grandes problemas. Então, isso é inovador. No caso, a empresa de tecnologia do William desenvolveu esse projeto, colocou ele no ar e ele está fazendo essa doação desse sistema para a comunidade lajana. Vai ter um lançamento, inclusive gostaria que o William falasse um pouquinho sobre o lançamento desse projeto, e ele vai ser feito de uma forma bem pública e com algumas coisas, algumas especialidades que nós vamos ainda aprimorar nele. Ok. O William me diz o seguinte, e o portal social de Lages, ele está em pleno funcionamento? Já temos entidades cadastradas? Já temos algumas entidades cadastradas, okay. Então, hoje nós temos 2 entidades já cadastradas no portal, porém, dentro da última semana, nós já recebemos 5 novas entidades que agora estão passando pelo nosso conselho diretor para que possam entrar dentro do portal. Deu uma ideia, William, desculpe a interrupção, deu uma ideia que tipo de necessidade essas entidades estão falando? O que elas querem? Sim, hoje tem dos mais variados tipos, né? Tem entidades que precisam de, assim como asilos, né, de fraldas geriátricas, outros precisam de cobertas, então essa é a ideia. O endereço do portal é www.lagessocial.com.br. Então esse é o endereço que já está online, né? E nós vamos fazer um grande lançamento, muito provável que ainda dentro deste mês de agosto, que inicia-se agora, estamos identificando a melhor data para que possamos trazer a comunidade para que acesse o portal, conheça também essa dinâmica que o Afonso estava comentando agora há pouquinho, e temos certeza que será um projeto de bastante relevância para a nossa cidade. Excelente. Nós estamos com o tempo escoando rapidamente. Afonso, fale para nós um pouquinho do projeto Leitura Livre. Bom, a Leitura Livre é um outro grande fomento para incentivar as pessoas e todo público, desde jovem a adulto, de idoso, a se dedicar mais à leitura. Então, uma forma no mundo inteiro, ou em algumas partes do mundo onde o nível social ele é incrementado através de críticas, e uma das críticas é a leitura. Então, nós estamos hoje com três locais onde nós estamos disponibilizando uma banca com revistas, com livros e algumas coisas especiais na área de, inclusive livros técnicos, na área de leitura livre. E dessa forma, qualquer pessoa pode se dirigir, pode apanhar o livro, pode levar para casa e pode trazer outro livro para repor o livro ou aquele, e fazer com que nós tenhamos mais incremento de leitura, estimular que a olajana, o serrano, a praticar a leitura, e é um incentivo muito grande. Ele nasceu basicamente através de um estudo que o nosso Rotary fez e constatou que a comunidade precisa desenvolver mais a base de leitura, a base de interpretação, porque inclusive em cima dos exames a nível que ENAD e outros que estão saindo, a gente nota que a percepção da leitura é uma coisa importante. E nós temos hoje, na nossa região, aproximadamente 65 mil pessoas que transitam e praticamente não leem nada.
a não ser um jornal e eventualmente ou escutam uma rádio. Nesse caso, você mencionou nós temos 3 locais. William, qual é a experiência do principal, que é a rodoviária, se não me engano, né? Qual é a experiência? O que nós temos lá? Você coloca livros e o que acontece? Bom, na rodoviária, terminal rodoviário de Lages, né, nós fizemos um experimento, colocamos uma estante com livros lá, livros e revistas, e rapidamente esses livros eles são consumidos. Nós também fizemos um outro experimento no Hospital Infantil, que é um local que não tem grandes atrativos para as crianças que vão lá, porque as crianças elas chegam impacientes, né, e precisando de atendimento, então nós colocamos uma estante com livros infantis lá, e também rapidamente eles estão sendo consumidos. Porém, um fato interessante que vale ressaltar aqui, né, Afonso, é que em algum outro local que nós colocamos, num local dentro de uma universidade aqui de Lages, nós estamos recebendo material de leitura. Então, esse que é o legal. Então, nós temos 2 locais que consomem rapidamente o conteúdo, mas também temos um outro local de reposição, onde as pessoas podem levar os seus materiais que têm em casa, assim como os demais também. Então, hoje você que está nos assistindo, se puder colaborar com os nossos projetos no terminal rodoviário, no hospital infantil, nós temos estantes com livros que podem receber doações. Queria colocar mais um ponto importante, é que existe esse estímulo. A ideia é atingir um monte de pontos na cidade, né, William? Exatamente. E essa que é a grande missão do Leitura Livre. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existem locais já no mundo, no Brasil, que usam geladeiras. Então, as geladeiras usadas, elas são pintadas, elas são organizadas, e todas com um estilo já padronizado, no caso, onde as pessoas podem colocar seus livros dentro, e alguém pode ir lá abrir a geladeira, pegar o livro, pegar a revista, ler ela, levar para casa, ou depois trocar ou trazer ela novamente, trazer de volta. Então, nossa ideia é avançar bastante no distrito do nosso Rotary, para que nossos 47 clubes que nós temos hoje no distrito, eles também usam esse modelo, e está encomendado esse modelo. Nós já estamos pensando nessa modelagem para tornar público esse visual e de leitura também. Eu entendo. Como nós constatamos, o tempo passou, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de pedir algumas palavras de vocês como encerramento, as últimas considerações. Afonso, você quer falar alguma coisa no final agora? Eu gostaria de falar o que eu penso. Nós temos que acreditar na nossa cidade, nós temos que acreditar no nosso Planalto Serrano, nós temos que acreditar que o mundo melhora, mas ele parte de nós, a partir do nosso coração. Então, a austeridade e alguns princípios que a gente precisa ter para não gastar, para não criar problemas exagerados na área de economia, mas nós precisamos também ter depois os nossos próprios princípios e valores que a gente precisa cativar partindo de nós, partindo para a família e indo para a sociedade. Então, acreditar e fazer com que nós tenhamos um mundo melhor e sabemos respeitar nossos princípios que estão conosco, que não estão na prateleira. Esse seria meu objetivo básico para finalizar o nosso programa. Excelente. Williams, tem alguma consideração final, por favor? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo, que foi bem interessante. E também, como uma das palavras do Afonso, nós precisamos acreditar na nossa cidade. Enquanto professor universitário, que também sou, a gente vê uma nova geração surgindo, né? E dentro do Rotary, eu sou responsável por novas gerações, e a gente tem o Rotaract, que é um programa para jovens, né, de 18 a 30 anos dentro do Rotary, mantido pelo Rotary, e convidamos também os jovens que têm interesse em participar do programa do Rotaract, que façam-se presente no Map Hotel aos domingos às 20 horas, ali que acontecem as nossas reuniões, e nós precisamos sim motivar esses jovens, motivar as novas gerações, para que dessa forma possamos fazer uma cidade melhor, um estado, um país e um mundo melhor, consequentemente. Excelente. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença do Afonso Miller, consultor e presidente da Fundação Rotária Distrital.
e o William Padilha, que é engenheiro de software e presidente da comissão pró-juventude do Rotary Catedral, eu achei que nós tocamos rapidamente no nosso tempo em muitos assuntos, e eu novamente queria dizer muito obrigado por estar aqui, eu estou muito feliz. E eu gostaria de convidar os nossos telespectadores, estudantes e empresários, para que estejam aqui no nosso próximo programa. Obrigado e até lá!